classes de ativos que geralmente eu gosto de investir, renda fixa, ações e negócios, real estate, né, mercado imobiliário e ativos internacionais, a parte de renda fixa ela tem algumas características que você precisa saber. Primeiro, é a classe de investimento mais segura de fato. Quando eu falo segura, eu estou falando de rentabilidade, ela oscila menos, geralmente, do que outras coisas. Segundo ponto, o Brasil teve um histórico de taxas de juros muito altas, então você que nem sabe às vezes o que é a taxa de juros, vai descobrir que o Brasil sempre tem uma taxa de juros muito alta. Então quem pega dinheiro emprestado paga mais caro, mas quem investe ganha mais também. Por isso que a gente é o país dos rentistas, né? Quem fica rico, fica mais rico ainda depois de investir. Essa é a realidade, tá? Terceiro, dá para você ganhar dinheiro com uma coisa chamada marcação a mercado. Eu vou falar mais para frente no vídeo, tá? Mas é uma operação que poucas pessoas conhecem. E quarto, hoje está num bom momento de investir em renda fixa, assim como ontem estava num bom momento de investir em renda fixa, assim como amanhã estará. Ou seja, a renda fixa geralmente merece, conquistou uma parte do seu portfólio de investimentos, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de 3 opções. Vamos começar da mais básica. Talvez você já tenha ouvido falar até de mim, mas eu vou falar sobre uma ótica um pouquinho diferente aqui. O primeiro investimento para iniciantes é o Tesouro Selic. Então, antes de eu falar sobre, deixa eu mostrar na tela, né? Vou mostrar primeiro na tela aqui para vocês o que seria o Tesouro Selic para você investir. Aí eu explano mais sobre ele. Falando em Tesouro Selic, teve um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, um vídeo completo só... Fala, investidores. Estão gostando das dicas de investimento? Chegou até aqui não inscrito no canal? Inscreve aí no canal. Deixa o like, beleza? E ajuda a compartilhar o vídeo aí. Vamos continuar com o vídeo aí com o Primo Rico, que ele tem muitas ideias. Só sobre Tesouro Selic, onde eu invisto no Tesouro Selic. Vou deixar um link aqui, caso você queira assistir. Então, se você tiver uma conta em qualquer corretora, você consegue acessar o Tesouro Selic. Então, veja, se eu for aqui em investir e eu ver em Tesouro Direto, Tesouro Selic é um investimento que você encontra no Tesouro Direto, você vai encontrar várias opções. Então, como vocês estão vendo aí na tela, o Tesouro Selic é uma aplicação simples, conservadora, tá? Com rendimento padrão, acessível a qualquer pessoa. Você pode investir a partir de R$30, R$40, não tem grandes segredos. Toda aplicação de renda fixa geralmente envolve 2 partes. Você tem um lado que tem dinheiro, você tem um lado que precisa do dinheiro. Então, quando você vai no banco fazer um financiamento, porque você quer comprar um imóvel e você não tem dinheiro para pagar, você vai chegar no banco e falar, banco, me empresta dinheiro. O banco ele vai ser o intermediário, ele vai chegar para quem tem dinheiro e vai falar, você quer investir aqui no banco e ganhar 10% ao ano, por exemplo? Aí a pessoa fala, quero. Então você vai pagar, o banco vai pagar essa pessoa e vai emprestar para essa outra e o banco ganha essa diferença. Se o banco empresta a 15% ao ano e ele paga 10% ao ano para outra pessoa, o banco ganha o spread, que seria os 5% de uma forma muito simplificada. Agora, como na renda fixa você sempre tem essas partes, o lado que precisa do dinheiro, o lado que tem dinheiro e o intermediário, que geralmente é uma instituição financeira, no caso do Tesouro, você empresta dinheiro não para o banco, não para uma pessoa, mas sim para o governo. Então, imagina que o Tesouro Direto é uma ferramenta do governo onde você pode emprestar dinheiro para financiar logística, algumas obras, né, educação, e você pode financiar várias coisas no país. E o que você sempre quer saber quando você investe numa renda fixa? Você quer saber do risco que você corre. E no caso do Tesouro, R$200 no outro mês, R$300 no outro mês, isso daqui vai multiplicar o seu trabalho. Então, o que a gente precisa pensar? 4 coisas. Primeiro, segurança. Você está emprestando para o governo. Segundo ponto, acessibilidade. Com R$30 você consegue investir. Terceiro, praticidade. É muito fácil investir. Qualquer um com uma conta aí que é gratuita pode investir no Tesouro Direto. E o quarto ponto, você nunca deve investir num título de renda fixa que tenha uma rentabilidade inferior ao Tesouro Selic, porque se o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, não vale a pena investir em alguma outra coisa que renda menos, já que nada é tão seguro quanto isso. Então isso daqui é a linha de base de todas as aplicações de renda fixa no Brasil. Então quando o seu gerente do banco, assessor, consultor, qualquer um chegar para você e te mostrar um investimento de renda fixa, você vai comparar isso com o Tesouro Selic e não pode dar menos. E além disso, não esqueçam do seguinte, se o Tesouro Selic vai render 10%, por exemplo, e aí essa aplicação vai render 10,1%, poxa, você vai ganhar 0,1% a mais. Então você tem que olhar para essa rentabilidade em relação ao risco
que você está correndo a mais, é o prêmio de risco. Então você nunca deve investir em algo que renda só um pouquinho a mais que o tesouro se você tiver um risco muito alto. Porque toda aplicação de renda fixa a gente vai olhar para 3 coisas: rentabilidade, risco e liquidez, que é a velocidade, né, que você consegue transformar esse investimento em dinheiro na sua conta. O Tesouro Selic ele pode ser resgatado no mesmo dia, dependendo do horário que você pediu o resgate, ou no máximo ele pode cair no dia seguinte. Então você tem uma alta liquidez aqui e você pode usar esse investimento para reserva de emergência, você pode usar isso aqui para reserva de oportunidade também. O segundo investimento para iniciantes é uma forma criativa de você se expor ao Tesouro Selic, de você investir no Tesouro Selic, mas de um jeito muito diferente. Então você pode entrar na sua corretora e você pode vir aqui em investimentos e você pode vir aqui em investir, você pode abrir renda variável, você pode vir aqui em LFTS11. Caso você não tenha na sua corretora, é só você adicionar LFTS11. O que é LFT11? Eu posso para me negociar e aí eu posso comprar LFTS11, o preço mínimo é R$ 100,71 nesse caso. Ou melhor, R$ 100,57 foi o preço da última negociação. Se eu invisto aqui, eu estou investindo no Tesouro Selic. Por quê? Porque imagina o seguinte, você tem um Tesouro Selic que é um investimento disponível, tá bom? Para você financiar o governo de alguma forma. Aí você tem um fundo. Imagina um fundo de investimentos, um fundo onde as pessoas colocam dinheiro aqui dentro. Então eu invisto nesse fundo. Todo mundo investe nesse fundo. Aí esse fundo pega todo esse dinheiro e compra Tesouro Selic. Então, no final das contas, eu estou investindo no fundo, mas a minha rentabilidade é a rentabilidade do Tesouro Selic. Para mim, tem alguns benefícios. Primeiro, eu posso investir no Tesouro Selic pela bolsa. Então eu posso comprar pelo meu home broker e ver junto com as minhas ações, por exemplo. Segundo, eu posso vender isso daqui a qualquer momento. Eu vou ter a liquidez de bolsa de valores, ou seja, em 2 dias eu vou receber o meu dinheiro na conta. Só que para quem tem mais de R$10 mil investido, geralmente pode fazer mais sentido investir aqui do que investir no Tesouro Selic diretamente por uma questão de preço. Não estou falando em relação a riscos, estou falando por uma questão de preço. Por quê? Porque até R$10 mil você não paga uma taxa de administração da B3 de 0,2% sobre o seu patrimônio. Se você investe aqui e você tem mais de R$10 mil, você não vai pagar a taxa de 0,20% da B3, mas você vai pagar a taxa de 0,19%, que é a taxa de administração do ETF. Então você acaba economizando pouca coisa, mas você economiza um pouquinho de dinheiro. Por outro lado, você também tem outro benefício, o imposto de renda. Por quê? Porque imagina que eu invisto no Tesouro Selic. Aí o Tesouro Selic vence. Tá? Eu investi R$100, agora eu tenho R$200, aí venceu o meu título, o dinheiro veio para minha conta e eu quero reaplicar de novo no Tesouro Selic. Eu vou ter que pagar imposto sobre o meu lucro de R$100, eu pagaria, por exemplo, 15% de imposto, então eu só investiria R$185 no Tesouro Selic novamente. Agora, quando eu invisto nesse ETF, isso aqui é chamado de ETF, eu não tenho que ficar resgatando e aplicando. Então você vai tendo juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Então você tem um efeito bola de neve no longo prazo. É quase como o grande benefício que uma previdência privada tem, que é o benefício do come cotas não existir, diferente de muitos fundos de investimento. Agora você tem que tomar um certo cuidado, porque no Tesouro Selic, se você investe e você precisa resgatar na hora, você vai pagar o IOF. O IOF incide nos primeiros 30 dias, que é o Imposto de Operações Financeiras, e você não quer resgatar antes de 30 dias. Se você investe no LFTS11, você pode resgatar antes de 30 dias, porque você não tem o IOF. Agora, um outro benefício é o seguinte, quando você investe no Tesouro Selic, você tem uma tabela de imposto regressiva. Então, se você resgatar o seu investimento entre 0 e 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Entre 6 meses e 12 meses, você vai pagar 20% sobre o lucro. Entre 12 meses e 24 meses, você vai pagar 17,5% sobre o lucro. E acima de 2 anos, você vai pagar 15% de imposto. No ETF, se você resgatar daqui a 2 meses, você já está no 15% de imposto, porque você entra na tributação de renda variável, como se você estivesse comprando e vendendo uma ação. Então você já está no melhor cenário de imposto de renda, que é o de 15%. E aí então, se eu posso comprar e vender um fundo que compra Tesouro Selic, qual que é o nome disso? Isso aqui é um ETF,
é um fundo negociado na bolsa, né? Um fundo onde eu não posso ir lá do jeito padrão na corretora, aplicar no fundo, não. Eu tenho que ir no home broker, onde ele é negociado junto com várias outras ações e eu compro se eu quiser, como se fosse uma feira, tá bom? Então eu vou entrar no meu home broker, LFTS11, eu posso investir, tá bom? Agora, um disclaimer aqui é o seguinte, se eu fosse investir hoje, tivesse que escolher algum, eu investiria no Tesouro Selic. Por quê? Por mais que essa aplicação se exponha 100% ao Tesouro Selic, você sempre tem um intermediário a mais numa operação para você ganhar 0,01 a mais, ou seja lá o que for, tá? Então, o melhor cenário é você estar, em termos de segurança, sempre ligado ao Tesouro. Isso aqui vai te proporcionar sempre mais camadas de segurança, ou pelo menos menos possíveis camadas de problemas que podem surgir. Novamente, acho improvável acontecer qualquer coisa com a LFTS, porém, se eu tivesse que escolher só um dos dois, eu investiria aqui no Tesouro Selic. Uma terceira opção também, e de novo, quando eu falo investimento para iniciantes, não significa que outras pessoas não investam nisso. Por exemplo, eu adoro essa terceira opção, tá? Então não significa que são só para iniciantes. Eu já ganhei muito dinheiro, inclusive, com essa terceira opção. Essa terceira opção seria o Tesouro IPCA, ou de uma forma geral, investimentos atrelados à inflação. Por quê? Imagina aqui, ó, tô vindo investir, aí eu venho em Tesouro Direto, e aí, quando eu clico em filtrar, eu filtro por IPCA, olha só, aparece uma série de opções ligadas ao IPCA. Eu posso investir num título que paga inflação mais 6,2%. O que significa isso? Significa o seguinte, se a inflação for 10% no ano, eu vou ganhar 10% mais 6,2%. Né? Então vai dar mais ou menos, não é exatamente essa conta, mas vai dar mais ou menos 16,2% no ano. Se a inflação for zero, eu vou ganhar 6,2%. E pessoal, chegamos a mais um fim de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve aí nos comentários, gostou das dicas de investimentos? Até a próxima.